A porta da casa familiar em Alfama, Lisboa, bateu com um estrondo que quicou pela rua estreita, e João, com 28 anos, encontrou-se na calçada fria, com apenas uma mochila nas costas, enquanto sua mãe gritava do interior: "Você não é mais meu filho." O choque o paralisou por um instante, mas o que veio a seguir foi ainda pior. Ele descobriu que ela havia ligado para todos os parentes, espalhando a notícia de sua homossexualidade como se fosse uma praga, isolando-o completamente de sua vida anterior. Naquela noite chuvosa de outono, João vagou pelas ruas iluminadas por lâmpadas amarelas, o coração apertado pela traição mais profunda que poderia imaginar. Ele se lembrou de como tudo começou. Crescer em uma família católica conservadora em Portugal não era fácil para alguém como ele. Sua mãe, Maria, uma viúva devota que trabalhava como costureira, sempre enfatizava os valores tradicionais: casamento, filhos, igreja aos domingos. João, o filho único, era o orgulho dela, bom aluno, trabalhador em uma pequena livraria no bairro Alto. Mas por dentro, ele lutava com seus sentimentos desde a adolescência. Aos 15 anos, percebeu que olhava para os garotos da escola de forma diferente. Tentou ignorar, rezou por noites inteiras na capela local, mas nada mudava. Aos 20, durante a universidade em Coimbra, ele teve seu primeiro beijo com um colega, e o mundo pareceu-se abrir. No entanto, o medo de decepcionar a mãe o manteve no armário por anos. Agora, aos 28, tudo desmoronou. Ele havia confidenciado a um primo próximo, achando que poderia confiar, mas o primo, pressionado pela família, contou à mãe. Maria reagiu com fúria religiosa, citando passagens da Bíblia como armas. "Isso é pecado. Você vai para o inferno", ela berrou, jogando suas roupas pela janela. João tentou explicar, suplicar por compreensão, mas ela trancou a porta, deixando-o do lado de fora. Ele ligou para o pai falecido em espírito, desejando que estivesse vivo para mediar, mas só havia silêncio. Caminhando sem rumo, João chegou ao cais do Sodré, onde o rio Tejo refletia as luzes da cidade. Seu telefone tocou, era Miguel, seu namorado secreto há 2 anos. Miguel, 27 anos, um professor de história em uma escola secundária, era o oposto de João, confiante, assumido para os amigos próximos, vindo de uma família mais liberal no Porto. Eles se conheceram em um evento cultural no Chiado, trocando olhares sobre um livro de Fernando Pessoa. Miguel foi quem o incentivou a ser verdadeiro consigo mesmo. "João, vem para cá. Eu te ajudo a reconstruir tudo", disse Miguel ao telefone, a voz firme como um ancoradouro. João pegou o trem noturno para o Porto, chegando ao amanhecer. Miguel o esperava na estação de São Bento, com um abraço que dissolveu parte da dor. "Vamos superar isso juntos", murmurou Miguel, levando-o para seu pequeno apartamento em Ribeira. Ali, pela primeira vez, João sentiu um vislumbre de liberdade, mas também o peso da perda. Ele havia perdido não só a mãe, mas toda a rede familiar, tios, primos, até vizinhos que agora o olhavam torto. No trabalho, rumores se espalharam, e o dono da livraria, um homem conservador, o demitiu sob pretexto de corte de custos. João se viu desempregado, sem lar, dependendo de Miguel. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. João alternava entre raiva e tristeza profunda. Ele escrevia cartas para a mãe, mas as rasgava antes de enviar. "Porque ela não me ama pelo que sou?", questionava-se à noite, enquanto Miguel o consolava. Miguel, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios, sua família aceitava sua orientação, mas ele via o sofrimento de João como um lembrete de quão frágil era a aceitação. Ele propôs que João se mudasse permanentemente para o Porto, começando uma nova vida. "Podemos adotar um cachorro, viajar, construir algo nosso", sugeriu Miguel, tentando injetar esperança. Mas a pressão social não parava. Em Portugal, apesar das leis progressistas, casamento gay legal desde 2010, o conservadorismo católico ainda imperava em muitas comunidades. João ouvia comentários homofóbicos no metrô, via olhares julgadores em cafés. Ele se inscreveu em grupos de apoio LGBT online, encontrando histórias semelhantes, filhos rejeitados, casais discriminados. Uma noite, em uma reunião virtual, ele compartilhou sua dor, e uma terapeuta o aconselhou a processar o luto pela família perdida. "É como uma morte", ela disse, e João concordou, sentindo o vazio. Enquanto isso, Maria, em Lisboa, lutava com sua própria culpa. Ela rezava na igreja de Santo António, pedindo perdão por ter expulsado o filho. Mas o padre a reforçava: a homossexualidade é contra a vontade de Deus. Ela bloqueou o número de João, convencida de que era o melhor para salvá-lo. No entanto, à noite, sozinha, chorava pela casa vazia, questionando se havia feito o certo. Seus amigos a apoiavam, dizendo que era uma mãe forte, mas dentro dela, um conflito crescia. João, no Porto, começou a procurar emprego. Ele conseguiu uma vaga em uma editora pequena, editando livros de ficção.
O trabalho o distraía, mas as noites eram difíceis. Miguel o incentivava a confrontar a mãe, mas João hesitava. E se ela me rejeitar de novo? Perguntava. Miguel respondia, então, saberemos que tentamos. Aos poucos, eles construíam uma rotina, jantares caseiros, passeios pelo Douro, discussões sobre literatura. Mas uma semente de dúvida plantava-se em João, dependia demais de Miguel. E se isso o tornasse vulnerável novamente? O primeiro grande confronto veio quando João recebeu uma ligação de um tio. Sua mãe está doente, mas não quer te ver, disse o tio. João sentiu um pânico, culpa por ter saído, raiva por ser excluído. Ele decidiu ir a Lisboa, apesar dos avisos de Miguel. Eu preciso tentar, insistiu. Chegando lá, bateu na porta antiga. Maria abriu, pálida, mas firme. O que você quer? Perguntou friamente. João suplicou, mãe, eu sou o mesmo filho. Por favor, me perdoe. Ela hesitou, mas fechou a porta, volte quando for normal. O rejeição cortou como uma faca. De volta ao Porto, João desabou nos braços de Miguel. Ela me odeia, soluçou. Miguel o segurou, não, ela odeia o que não entende. Naquela noite, eles fizeram amor com ternura, mas João sentiu uma distância crescente. Ele começou a questionar se valia a pena lutar por uma família que o rejeitava. Talvez fosse hora de construir a sua própria. Mas o caminho à frente era incerto, cheio de armadilhas sociais e emocionais. Os meses passaram, e João se adaptava à vida no Porto. O emprego na editora florescia, ele editava romances que ecoavam suas próprias lutas, como histórias de identidade e aceitação. Miguel, sempre o pilar, o apoiava incondicionalmente, mas tensões sutis surgiam. João notava como Miguel às vezes olhava para ele com preocupação, como se temesse que ao passado o consumisse. Você precisa seguir em frente, Miguel dizia durante um jantar à luz de velas em um restaurante à beira-rio. João concordava, mas por dentro, o rancor contra a mãe fervia. Uma oportunidade surgiu, um amigo de Miguel, um ativista LGBT em Lisboa, convidou João para participar de uma marcha pelo orgulho. É hora de se assumir publicamente, sugeriu o amigo. João hesitou, o medo de mais rejeição era paralisante. Mas Miguel insistiu, isso vai te libertar. Eles viajaram juntos para a capital, e na Praça do Comércio, sob bandeiras arco-íris, João marchou pela primeira vez. O ar vibrava com gritos de liberdade, e ele sentiu uma onda de empoderamento. No entanto, ao ver famílias apoiando seus filhos gays, uma inveja amarga o invadiu. Por que não eu? Pensou. De volta ao Porto, João decidiu escrever uma carta aberta para a mãe, postando-a em um blog anónimo. Nela, ele descrevia sua dor, o amor por Miguel, e questionava os dogmas que os separavam. O texto viralizou em comunidades online portuguesas, gerando debates acalorados. Alguns elogiavam sua coragem, outros o condenavam como herege. Maria, por coincidência, leu o post compartilhado por uma vizinha. As palavras do filho a atingiram como um raio. Ela chorou por horas, confrontando sua fé rígida. Será que Deus realmente condena o amor? Sussurrou para si mesma. Enquanto isso, Miguel enfrentava pressões no trabalho. Como professor, ele era aberto sobre sua orientação, mas pais conservadores começaram a reclamar após verem fotos dele na marcha. O diretor o chamou para uma reunião, seja discreto, ou pode perder o emprego. Miguel se enfureceu, mas por João, engoliu o orgulho. Não quero que nossa vida vire um circo, confessou a João. Isso plantou uma semente de culpa em João, sua luta estava afetando Miguel. Ele começou a se distanciar sutilmente, trabalhando mais horas, evitando conversas profundas. O conflito escalou quando João descobriu que Maria havia sido hospitalizada com um problema cardíaco. Ele soube por um primo distante. Ignorando os avisos, ele foi a Lisboa novamente. No hospital, encontrou a mãe fraca na cama. Mãe, eu vim, disse, voz tremendo. Maria o olhou com olhos cansados, por quê? Você me envergonha. João rebateu, eu te amo, mas não vou mudar quem sou. Ela virou o rosto, então vai embora. A rejeição repetida o quebrou. No trem de volta, ele chorou silenciosamente, questionando se valia a pena persistir. Miguel o esperava ansioso. Como foi? Perguntou. João mentiu, ela está melhor. Mas Miguel percebeu a falsidade. Não me exclua, João. Isso levou a uma briga. João acusou Miguel de não entender sua dor familiar. Miguel rebateu que João estava obcecado pelo passado. Eu sou seu futuro, gritou Miguel. Eles se reconciliaram, mas uma rachadura se formou. João buscou terapia, onde explorou seus conflitos internos. A terapeuta o ajudou a ver que sua mãe representava não só rejeição,
mas também o amor condicional que ele internalizara. Você precisa se perdoar, ela disse. Inspirado, João propôs a Miguel que adotassem um filho no futuro, simbolizando uma nova família. Miguel sorriu, sim, mas primeiro, cure-se. Mas o destino testou-os. Um dia, João recebeu uma mensagem de um ex-namorado de Miguel, alegando que Miguel o traíra durante uma viagem de trabalho. João confrontou Miguel, que negou veementemente, é mentira. Ele é ciumento. Mas dúvidas pairavam. João investigou, descobrindo e-mails antigos que sugeriam flertes. A traição aparente o devastou. Como você pôde, berrou João. Miguel admitiu, foi um erro, antes de sermos sérios. Mas para João, era uma repetição da dor familiar, confiança quebrada. Eles se separaram temporariamente. João se mudou para um quarto alugado no Porto, afogando-se em trabalho. A solidão o forçou a confrontar suas escolhas, depender de outros o tornara vulnerável. Ele ligou para a mãe, mas ela não atendeu. Em vez disso, ele se reconectou com amigos LGBT, participando de eventos. Uma noite, em um bar no bairro, ele conheceu Pedro, um artista simpático, mas resistiu ao flerte, leal ao amor por Miguel. Maria, recuperada, começou a questionar sua fé. Ela assistiu a um documentário sobre famílias LGBT e leu artigos sobre aceitação na Igreja Moderna. Uma freira progressista a aconselhou: o amor de Deus é incondicional. Maria escreveu uma carta para João, mas hesitou em enviar. E se for tarde demais, pensou. João, em crise, decidiu voltar a Lisboa para um confronto final. Ele bateu na porta da mãe, determinado. Nós precisamos falar, disse. Maria o deixou entrar, e pela primeira vez, eles conversaram abertamente. João compartilhou sua jornada, Maria admitiu seu medo. Eu te amo, mas minha fé, ela começou. João interrompeu, sua fé ou seu preconceito? A discussão foi tensa, mas um progresso mínimo, ela prometeu pensar. De volta ao Porto, João procurou Miguel. Eu errei em duvidar, admitiu. Miguel o perdoou, vamos reconstruir. Mas o dano estava feito, a confiança abalada exigia tempo. A reconciliação com Miguel foi gradual. Eles frequentaram terapia de casal, onde aprenderam a comunicar melhor. A traição do passado não define nosso futuro, disse a terapeuta. João concordou, mas cicatrizes permaneciam. Ele se jogou no trabalho, publicando um artigo sobre experiências LGBT em Portugal, que ganhou atenção nacional. Jornais como o Público o entrevistaram, transformando sua dor em advocacia. Eu sou prova de que o amor vence o ódio, declarou ele em uma palestra em Faro. Mas o sucesso trouxe inveja. Um colega na editora, homofóbico disfarçado, vazou detalhes pessoais de João para a imprensa sensacionalista. Artigos distorcidos pintavam-no como o filho rebelde que abandona a mãe doente. Maria leu e ficou furiosa, sentindo-se exposta. Ela ligou para João após meses, você me humilhou. João rebateu, eu contei minha verdade. A chamada terminou em gritos, mas plantou uma semente. Maria começou a ler sobre a homossexualidade, questionando dogmas. Miguel, promovido na escola, enfrentava mais pressão. Pais exigiam sua demissão após a visibilidade de João. Seu parceiro é controverso, disse o diretor. Miguel defendeu, minha vida pessoal não afeta meu ensino. Mas o stress o consumia. Uma noite, ele confessou a João, às vezes, penso em desistir. João o incentivou, não deixe eles vencerem. Juntos, eles participaram de protestos contra a discriminação no trabalho, fortalecendo seu laço. Um ponto de virada veio quando João descobriu que Maria estava frequentando um grupo de pais de filhos LGBT em Lisboa. Uma amiga em comum contou. Ela está tentando entender, disse. João sentiu esperança misturada com ceticismo. Ele escreveu uma carta, mãe, se você quiser, podemos tentar. Maria respondeu, venha no Natal. O convite era um milagre, mas João temia uma armadilha. No Natal, em Alfama, a casa cheirava a bacalhau e doces tradicionais. Maria o recebeu com um abraço hesitante. Senti sua falta, murmurou. Eles conversaram por horas, João explicou seu amor por Miguel, Maria compartilhou seu medo de julgamento na comunidade. A igreja diz, ela começou. João interrompeu, a igreja evolui. O Papa fala de acolhimento. Maria chorou, eu errei. Foi um momento de cura, mas incompleto, ela não convidou Miguel. De volta ao Porto, João contou a Miguel, que se sentiu excluído. Ela me aceita só pela metade, questionou. Isso reacendeu tensões. João defendeu, é um começo. Mas Miguel, ferido, começou a se distanciar, passando mais tempo com amigos.
João suspeitou de outra traição, checando o telefone de Miguel secretamente, nada, mas o ato o envergonhou. O conflito culminou em uma viagem a Sintra. Eles discutiram, Miguel acusou João de priorizar a mãe, João rebateu que Miguel era egoísta. Talvez precisemos de espaço, disse Miguel. Eles se separaram novamente, João voltando a Lisboa temporariamente, ficando com um amigo. Sozinho, João refletiu sobre suas escolhas. Ele visitou a mãe mais vezes, construindo pontes. Maria o apresentou a uma prima aberta, expandindo o círculo familiar. Mas o vazio sem Miguel doía. Ele percebeu que sua dependência emocional o tornara cego para as necessidades de Miguel. Miguel, no Porto, lutava com depressão. Ele procurou ajuda, percebendo que carregava o fardo da resiliência de João. Um dia, ele ligou, eu te amo, mas precisamos equilibrar. João concordou, e eles se reconciliaram em uma ponte sobre o Douro, prometendo honestidade. Mas uma traição real surgiu, o primo de João, o mesmo que o delatou inicialmente, contatou Miguel, oferecendo ajuda para separá-los, motivado por herança familiar. Miguel recusou, mas contou a João. Furioso, João confrontou o primo, você destruiu minha família uma vez, não fará de novo. O primo admitiu ciúmes, você sempre foi o favorito. João cortou laços definitivos. Com isso, João e Miguel decidiram se casar, simbolizando compromisso. A cerimônia em uma capela progressista no Porto foi íntima, com amigos LGBT. Maria foi convidada, mas declinou, ainda não estou pronta. João sentiu dor, mas prosseguiu. Nossa família começa aqui, disse a Miguel. Pós-casamento, eles adotaram um cachorro, planeando a adoção humana. Mas desafios continuavam, discriminação no processo de adoção, olhares em público. João usou sua plataforma para advogar, mas o esgotamento veio. Uma noite, ele desabou, vale a pena tanto sofrimento? Miguel respondeu, sim, por nós. Maria, vendo notícias do casamento, sentiu arrependimento. Ela viajou ao Porto sem aviso, batendo na porta. Eu vim pedir perdão, disse. João a deixou entrar, mas Miguel foi cauteloso. A conversa foi tensa, Maria admitiu preconceitos, prometendo mudar. Quero conhecer minha nova família, sussurrou. A visita de Maria marcou um novo capítulo, mas cheio de minas terrestres. Ela ficou no apartamento por um fim de semana, tentando se conectar. Conversas sobre o passado fluíram, Maria contou sobre sua criação rígida, influenciada por uma avó devota. Eu repeti o ciclo, admitiu. João compartilhou suas dores, e Miguel, inicialmente reservado, abriu-se sobre sua jornada. No entanto, momentos desconfortáveis surgiram, Maria evitou tópicos como o casamento, focando em banalidades. Vocês são felizes? Perguntou. Sim, mãe, respondeu João. Ao partir, Maria prometeu visitas regulares. João sentiu otimismo, mas Miguel duvidava, ela pode recuar. De fato, de volta a Lisboa, Maria enfrentou críticas de amigos conservadores, você se rendeu ao pecado. Ela defendeu, é meu filho. Mas o conflito interno a atormentava, ela consultou um padre liberal, que a encorajou, amor acima de tudo. João e Miguel prosseguiram com planos de adoção. O processo em Portugal era burocrático, exigindo avaliações psicológicas. Durante uma entrevista, o assistente social questionou, com a rejeição familiar de João, vocês são estáveis. João se defendeu, nós construímos nossa estabilidade. Aprovados provisoriamente, eles aguardavam uma criança. Mas uma crise abalou tudo. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Madrid, melhor salário, mas significava mudança. É uma oportunidade, disse. João hesitou. E minha mãe? Estamos reconstruindo. A discussão escalou. Miguel acusou João de estagnação, João rebateu que Miguel fugia. Talvez eu precise de espaço para crescer, confessou Miguel. Eles decidiram um teste, Miguel iria por 3 meses, vendo se aguentavam a distância. A separação foi dolorosa. João ficou no Porto, imerso no trabalho e visitas à mãe. Maria, agora mais aberta, o visitava, trazendo doces caseiros. Conte sobre Miguel, pedia. João compartilhava, e ela ouvia sem julgar. Um dia, ela admitiu, eu errei em te expulsar. O medo me cegou. João chorou, eu te perdoo, mas o dano permanece. Sem Miguel, João questionou sua identidade. Ele participou de um retiro LGBT em Algarve, onde conheceu histórias inspiradoras. Lá, flertou inocentemente com um participante, mas parou, eu amo Miguel. Isso o fortaleceu. Miguel, em Madrid, lutava com saudades. Ele rejeitou avanços de colegas, percebendo que João era seu lar.
Uma noite, ligou, volto. Não aguento sem você. João sorriu, então venha. Reunidos, eles aceleraram a adoção. Uma menina de 5 anos, Ana, órfã de pais imigrantes, foi designada. A chegada dela transformou suas vidas, noites sem dormir, risadas, responsabilidades. Maria, convidada a conhecer a neta, hesitou inicialmente. Uma criança com 2 pais, questionou. Mas ao ver Ana, derreteu, ela é linda. Aos poucos, ela se envolveu, babando a menina. No entanto, um escândalo surgiu. Um tabloide publicou uma história distorcida: filho gay adota para provocar mãe conservadora. Fontes anônimas, possivelmente o primo, vazaram detalhes. A sociedade reagiu, comentários online odiosos, protestos fora de casa. A agência de adoção revisou o caso: isso afeta a criança. João e Miguel lutaram legalmente, com apoio de ativistas. Maria, chocada, defendeu publicamente, em uma entrevista local, declarou: eu apoio meu filho e sua família. Foi um ato de coragem, custando amizades antigas. Perdi muito, mas ganhei mais, disse a João. O caso se resolveu favoravelmente, mas o stress cobrou preço. Miguel sofreu um colapso nervoso, questionando se valia. Nós pagamos caro por sermos nós mesmos, desabafou. João o consolou: mas olhe para Ana, ela vale tudo. Com o tempo, a família se solidificou. Maria se mudou para o Porto, ajudando com Ana. Ela frequentava missas inclusivas, evoluindo sua fé. João publicou um livro sobre sua jornada, inspirando outros. Mas uma decisão controversa veio: João descobriu que o primo planejava contestar a herança da mãe, alegando que João era indigno. João poderia lutar legalmente, expondo mais a família, ou desistir. Ele escolheu desistir: dinheiro não compra paz. Miguel discordou: é seu direito. A escolha dividiu opiniões, mas João priorizou a harmonia. Anos depois, com Ana crescendo, João refletia sobre o caminho: rejeições, traições, mas também amor e crescimento. A vida familiar no Porto se estabilizou, mas sombras do passado persistiam. Ana, agora com 8 anos, questionava: por que eu tenho 2 pais? João e Miguel explicavam com carinho, mas na escola, bullying surgia. Seus pais são estranhos, diziam colegas. Ana chorava, e João sentia culpa: nossas escolhas a afetam. Miguel respondia: nós ensinamos resiliência. Maria se tornou avó dedicada, contando histórias de Portugal antigo para Ana. Sua transformação era notável: ela voluntariava em ONGs LGBT, defendendo a aceitação. Eu era cega, confessava. Mas tensões familiares remanescentes, tios conservadores a ostracizavam, e quando a rejeição inicial de João. Um dia, um convite para um evento familiar em Lisboa testou lealdades. O tio organizador especificou: sem Miguel. Maria recusou: ou todos, ou nenhum. João orgulhoso, mas triste pela divisão. A família se quebrou por mim, pensou. Miguel, promovido novamente, sugeriu uma viagem familiar à Madeira. Lá, em praias ensolaradas, eles reconectaram. Ana brincava nas ondas, Maria observava com sorriso. João e Miguel caminhavam de mãos dadas, refletindo. Pagamos caro, mas olha o que construímos, disse João. De volta, uma crise ética surgiu. João descobriu que um amigo próximo, casado hetero, traía a esposa com homens. O amigo suplicou sigilo. João debateu internamente: revelar seria hipocrisia, dado seu passado. Ele confrontou o amigo: seja honesto, ou perca tudo. O amigo escolheu confessar, levando a divórcio, mas verdade. Isso espelhou dilemas de João: escolhas morais com custos. Ele discutiu com Miguel: fiz o certo. Miguel: sim, integridade acima de tudo. Com Ana na adolescência precoce, questões de identidade surgiram. Ela explorava sua orientação, confidenciando a João: gosto de meninas. João a apoiou, mas temeu o ciclo de rejeição. Maria, evoluída, a abraçou: seja quem for, te amamos. O clímax veio quando o primo, amargurado, processou por herança. No tribunal em Lisboa, testemunhas expuseram preconceitos. João testemunhou: dinheiro não define família. Maria defendeu: meu filho é digno. Eles venceram, mas o processo exauriu emocionalmente. Pós-vitória, João escreveu uma sequência ao seu livro, questionando normas sociais. Portugal progrediu, mas o coração humano ainda luta, refletiu. Anos passaram, Ana cresceu, tornando-se ativista. João e Miguel envelheceram juntos, com Maria como parte integral.
Mas João ponderava, a rejeição inicial foi necessária para seu crescimento. Sem ela, teria construído essa família. No final, olhando o Tejo, João se perguntou, foi certo priorizar o amor próprio sobre a reconciliação forçada, ou o perdão incondicional é o verdadeiro caminho para a cura familiar?